Oi, gente, eu vim ministrar uma palavra que está em Salmos 34, 19. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam, curtam, comentem, que eu sempre olho os comentários de vocês. Gente, a palavra de Deus diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. É incrível, né, essa passagem. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ele nunca nos isentou de passar por momentos difíceis. Sempre nós vamos passar. E a Bíblia fala, muitas são as aflições dos justos. É perseguição, é tribulação, é batalha espiritual, é uma coisa atrás da outra. Só que cristão sabe. Não é fácil, gente. A vida de cristão não é fácil. Mas Jesus, ele sempre nos falou, no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas é incrível, porque a palavra de Deus fala, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. De todas. Por exemplo, você vai passar por dificuldade, mas o Senhor vai te livrar. Um testemunho meu, teve um momento da minha vida que eu passei por uma opressão bem grande, assim, sabe, do mal. Porque eu tava realmente assim, foi o ano que eu falei, eu vou andar com Deus. E eu vou renunciar e pronto, acabou, pronto. Eu passei por muita opressão que Deus permitiu que eu passasse. E, gente, quem já passou sabe que não é fácil quando você está sendo oprimida. Mas tudo tem um propósito. E eu achava que eu não ia suportar, eu não ia passar, aquilo não ia passar, que eu ia morrer, eu pensava. Mas Deus, ele me livrou. Foi uma oração que simplesmente eu fiz, eu falei assim com Deus de todo o meu coração. E eu até hoje eu lembro dessa oração, que eu falei assim, Senhor, eu escolho permanecer. Independentemente da circunstância, do que acontecer, se eu vou continuar assim ou não vou, mas eu vou permanecer no Senhor, independente do que vier. Eu vou permanecer, e foi do coração da alma. E eu senti a presença de Deus ali como eu nunca antes eu senti. E assim, eu sei, depois daquilo ali, eu passei por processos e Deus, ele me libertou daquilo. E eu sei que eu precisava passar por aquilo. Eu precisava porque, assim, o soldado, gente, quando ele vai na batalha, ele sempre tem que ser preparado. Deus, ele nos prepara antes. Ele é um Deus que nos prepara, que prepara os seus para lutas, para batalhas novas. Porque ele vai nos preparando, porque Deus, ele quer nos levar a lugares altos, mas antes ele tem que nos preparar. Ele permite coisas que a gente passe para que ele venha nos preparar, para que quando a gente alcance aquilo que ele tem para nossas vidas, a gente possa estar preparado para aquilo. Cristo passou por dificuldades. Paulo foi perseguido, apedrejado, sabe? Davi, eu amo a história de Davi. Davi, ele foi perseguido, Davi passou por momentos difíceis, mas Davi continua ali, e ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mesmo que o justo passe por muitas aflições, Deus nos livra de todas. Já passei por algumas coisas que Deus permitiu e hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque no momento eu achei que eu não ia sair dali. Mas Deus me livrou e Deus me libertou. Você está passando por uma situação que você acha que você não vai sair dali, daquilo, pode ter certeza, você vai sair. Porque Deus, ele sabe o momento certo. É incrível ainda a palavra de Deus, tem uma passagem na Bíblia, que Deus, ele nunca dá um fardo maior do que a gente possa suportar. É incrível, né? Então, eu lembro que em momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu me apegava nessa passagem. Eu falava assim, Deus não dá um fardo, Deus não permite nada que eu não possa suportar. Então, se eu tô passando por isso, ainda que pareça que eu vou morrer, eu vou suportar. Porque Deus não permitiria que se eu fosse morrer por isso. E quando chega no nosso limite, Deus intervém, dá o alívio, dá as dificuldades da vida que Deus, ele permite que nós passamos, é só para nos preparar, sabe? Porque um soldado sem preparo não é um soldado. Como é que o soldado vai para uma batalha sem ser preparado antes? Então Deus, ele nos prepara, gente. E Jesus, ele nunca falou que seria fácil. Jesus já venceu. É isso que me dá vigor. Então a caminhada do cristão, a gente tem que saber que é assim. É luta, é tribulação. Mas a diferença é que Deus está conosco, que Deus nos livra de todas. Então vamos ter fé, vamos crer. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma aflição, saiba, você vai sair disso. Mesmo que pareça ser difícil, mas você vai sair. No momento certo, na hora certa, mas continue firme em Deus. Não deixe que essa aflição, não deixe que essa luta se enfraqueça, faça você se distanciar de Deus. Mas que as lutas e as dificuldades da vida só façam nos aproximar mais e mais de Deus. Porque Ele é fiel. Deus é fiel, gente. Ele não é o homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus está permitindo que você passe por alguma coisa, é porque Ele sabe que você vai suportar isso. Ele sabe. Vamos crer que Deus, ele sempre está conosco, Ele nos vê e Ele nos livra. Como Ele fala em Salmo 91.
Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, na nossa angústia, ele está conosco. Nas nossas dificuldades, ele está conosco em todos os momentos. Temos que ver Deus em todos os detalhes, porque ele está em todos os momentos. Não só nos grandiosos, mas nos pequenos, Deus está. Então eu glorifico a Deus por tudo. E a minha oração é que nós possamos reconhecer Deus nos pequenos detalhes. Não só nos grandes, mas nos detalhes. E que possamos ser gratos por tudo aquilo que ele tem feito por nós, porque não é pouco. Porque ele já nos deu a maior coisa, que foi o seu Filho, e o primeiro presente, que foi o Espírito Santo. Então que nós possamos ser gratos pelo amor de Cristo, porque ele nos ama, ele nos vê e ele cuida de nós. Abra o seu coração para Cristo, porque ele está com braços abertos para te receber, porque ele é o único caminho. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não existe outros caminhos, só um caminho que leva a Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele morreu por nós e hoje está vivo, assentado à direita do Pai. Então por ele que eu vivo e por ele que eu permaneço, porque a ele é toda honra e toda glória.